5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi a Simara Cunha, de Salvador. Tá aí, Simara, a música que você pediu. E um grande abraço para os amigos de Salvador. Aê! E você pode fazer como a Simara. É Simara? Simara. Como a Simara fez. Entrou no canal, se inscreveu, curtiu tudo, participou aí, ó, pedindo sua música. E hoje estamos com mais uma incrível marca. Estamos na casa dos 25.883 visualizações. Então, bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho pra fazer. Ô, se dá. Agora sim, minha querida e linda turma. Eu estou no mesmo lugar. Minha querida e linda turma de terceira série, turma de História. Hoje nós vamos tratar da Guerra de Canudos, nessa nossa continuação do módulo de História. Conforme eu disse anteriormente para vocês, vamos tratar Guerra de Canudos nessa aula número 6. Na aula de número 7 vamos para a Guerra do Contestado. Na aula de número 8, a Revolta da Vacina. E na aula de número 9, a Revolta da Chibata. E aí a gente encerra esse módulo de História, nesse módulo aqui de 9 aulas, ok? Então, vamos para a Guerra de Canudos. Na verdade, a Guerra de Canudos, ela foi um confronto entre os moradores da cidade de Canudos e o exército brasileiro, onde mais de 25 mil pessoas foram mortas. A cidade era um vilarejo na Bahia, liderado por Antônio Conselheiro, e ali moravam seus simpatizantes. Na verdade, o Antônio Vicente Mendes Maciel, esse que era o nome do Antônio Conselheiro, tá? Conselheiro, ele era um apelido. Ele, o Antônio Vicente Mendes Maciel, foi o fundador, conforme eu disse, da cidade de Canudos. E essa história, ela começa quando o Antônio Vicente, ele abandona a sua casa, e aí tem várias teorias para dizer o que aconteceu. Enfim, ele abandona a sua casa, a sua família, no ano de 1861. E aí ele começa a viajar de povoado em povoado no sertão do Brasil, pregando uma vida diferente da que existia e dando aí os conselhos. Daí ficou famoso como Antônio Conselheiro. Nasceu um mito, surge uma lenda. Bom, o Antônio Conselheiro, ele dava vários conselhos aí nos finais das tardes, nas praças, até mesmo no meio da rua. Ele falava desde os problemas da vida no sertão até a chegada do anticristo. E ele ia pregando aí, literalmente pregando, né, para as pessoas a miséria que era vivida no sertão. Os sertanejos o escutavam e iam, de pouco a pouco, abandonando suas vidas para poder seguir esse novo modelo de vida que o Antônio Vicente, lá no Nordeste, né, colocava. Ou seja, o homem que dava conselhos, o Antônio Conselheiro. E foi no ano de 1877 que houve uma das maiores secas da história do Nordeste no Brasil, que somente no Ceará deixou mais de 100 mil pessoas mortas, vítimas da fome e da sede. Nessa época, enquanto a maioria das pessoas tentava se mudar para o litoral do Nordeste, o conselheiro e os seus seguidores, eles continuaram viajando de vila em vila, e aí eles iriam enterrando os mortos que encontravam e também eles literalmente iam aumentando o seu contingente. Então,
Com a proclamação da República no ano de 1889, o Antônio Conselheiro ele ficou revoltado, porque ele acreditava na união entre a Igreja e o Estado, e que um Estado sem religião seria uma das obras do anticristo para dividir as pessoas. O Antônio Conselheiro ele não era aí um líder religioso, como a maioria dos livros colocam. Isso dito pela boca do mestre doutor Estrela, da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM. Bom, inclusive convido todos vocês a participarem dos simpósios, dos debates, porque é aí que a gente acaba se aprofundando mais. Então, o Antônio Conselheiro, ele fica revoltado aí, né, com essa situação da proclamação da República, porque justamente pôs fim aí essa união entre igreja e Estado, e ele, como um bom sertanejo, também era religioso, não era nenhum líder religioso, líder espiritual, nada disso. Foi uma confusão que aconteceu e a gente trata disso daqui a pouquinho. Bom, ele acreditava, inclusive, que a arrecadação de impostos que foi colocado aí em prática a partir da República, ele dizia que a arrecadação correta seria uma espécie de um dízimo, que seria aí uma forma de contribuição. E dessa forma, ele literalmente passa a rasgar, a queimar panfletos do governo por onde ele passava. E aí ele inclui em seus conselhos uma, aspas, pregação contra a República, afirmando que a República era o próprio anticristo que ele citava. E assim, o conselheiro e os seus seguidores, eles ficaram conhecidos por serem monarquistas, representando uma ameaça à República e também uma ameaça para a Igreja, que via em conselheiro um provável e, quem sabe, possível líder religioso. Então, a cidade de Canudos ela é fundada em 1893, conforme eu disse, pelo Antônio Conselheiro, junto com seus seguidores. Esse local, na verdade, era uma fazenda abandonada que pertencia a um homem chamado Barão de Canabrava. Isso mesmo. E em meados de 1893, o conselheiro, olha só, ele já tinha mais de 10 mil seguidores que se instalaram de vez em Canudos. Uma sociedade diferente, onde as pessoas chegavam e deixavam parte dos seus valores, dos seus recursos, parte do seu dinheiro, parte do que tinha, para que fosse literalmente servido a todos. Então, a cidade de Canudos era, como bem colocou o historiador e escritor, o meu amigo Eduardo Bueno, ele escreveu em Utopia, uma utopia evangélica, né? Bota entre aspas aí, sendo aí uma cidade de Canudos, era uma cidade autossustentável, com roças e rebanhos coletivos das plantações e dos rebanhos de cabra, por exemplo, que Canudos sobrevivia de forma independente, inclusive vendendo couro de cabra para os Estados Unidos. E durante o período da fundação de Canudos, algumas outras tensões surgiram. Primeiro, esse barão de Canabrava que eu citei, ele reivindicou a propriedade em que o conselheiro tinha se instalado lá com os seus seguidores e criado a cidade, né? Então, nesse impasse, o conselheiro ele não devolveu a propriedade e nem fez acordo nenhum. Depois, ainda se recusou a pagar os impostos que eram cobrados do município, porque ele não concordava com essa prática, conforme eu falei. E isso alimentava ainda mais a opinião pública de que o conselheiro e seus fiéis eram fanáticos. Então, a Guerra de Canudos, ela começa efetivamente depois que o Antônio Conselheiro encomenda um carregamento de madeira de um vendedor lá no Juazeiro. E aí a gente não sabe exatamente o porquê, mas esse vendedor ele não entrega a madeira e deixa o Antônio Conselheiro aí na mão. E aí o conselheiro pergunta, mas vem cá, não entregou as madeiras por quê? O pessoal falou, olha, a gente não tem pessoal aqui habilitado para poder pegar essa madeira e levar. Aí o Antônio Conselheiro falou assim, não, deixa comigo, que eu vou aí com a minha galera e pego essa madeira. E aí o pessoal começa a pensar, olha só, começa a surgir aí um clima de tensão. Começa a rodar então um boato aí de que os moradores de Canudo iriam buscar a madeira à força. Mas qual era a necessidade de se buscar madeira à força se a madeira já inclusive já tinha sido encomendada e paga? Vamos pensar. Esse boato de que os conselheiristas, podemos colocar assim, iriam buscar à força
essa madeira lá de Juazeiro fez com que o prefeito da cidade pedisse ajuda ao governo central, e segundo ele, para combater os fanáticos, como eram bem colocados aí, ou mal colocados, na verdade, como eram colocados as pessoas que seguiram o Antônio Conselheiro. Então, o governo vai enviar 150 homens que foram comandados pelo tenente Pires Ferreira para ajudar nesse possível ataque. E uma das figuras emblemáticas que fica, que as pessoas acabam acreditando que o Antônio Conselheiro era um líder religioso, se dá pelo seguinte: quando o Antônio Conselheiro sabe que 150 homens foram enviados para lá e os caras estavam armados, né? O tenente Pires Ferreira ali pronto para disparar, o que acontece? O grupo ali do Antônio Conselheiro, ele literalmente estava rachado, ou seja, uma parte acreditava, não, os caras veio na boa, veio na paz. O outro grupo já falava, não, a gente tem que estar armado também, que se os caras entram numa, a gente escangalha com eles também. Como é que é isso? Te dou-lhe também, não vem nessa não. Aí o que acontece? Alguém resolveu ter uma ideia, segundo o mestre doutor Estrela, alguém teve uma ideia de falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma procissão e a gente leva lá uma imagem e tal, e o Antônio Conselheiro vem bem na frente com a gente, para a gente mostrar que a gente não quer guerra, a gente quer paz. E uma galera no meio falou, tudo bem, vai na boa, mas eu não vou aceitar isso não. Se os caras entram numa, a gente larga o prego em cima deles. E por conta disso fica uma imagem aí também de que o Antônio Conselheiro era um líder messiânico, enfim. Bom, então o tenente Pires Ferreira, ele e os seus homens, né, eles ficam por vários dias na cidade e sem sinal dos moradores de Canudos. Aí o Pires Ferreira, ele decide ir até a cidade com os seus soldados para poder atacá-los. No meio do caminho, eles foram surpreendidos. Sabe como é que é? O povo comenta, a notícia corre, o Antônio Conselheiro tinha gente espalhada por tudo quanto é lado. E aí eles foram literalmente surpreendidos e atacados pelos conselheiristas que mataram 10 soldados e ainda deixaram mais 16 feridos. Então, o Mário Vargas Llosa, ele coloca que os soldados atacados, eles diziam que os conselheiristas vieram como em uma procissão, cantando canções evangélicas e rezando, e subitamente atacaram no meio da madrugada. Bom, essa é a história que ele coloca. Daí, né, por conta aí dessa a procissão, essa ideia toda de que o Antônio Conselheiro fosse aí um líder messiânico. Mas, como eu expliquei, tinha dois grupos aí, né? E tinha um racha aí. Então, quando o boato desse ataque aí chega na capital, na época a capital era o Rio de Janeiro, isso foi entendido como uma verdadeira afronta à República, já que o conselheiro e os seus seguidores, eles literalmente eram assumidamente aí, né, contra a República. Assim, uma segunda expedição foi enviada a Canudos e, após o ataque das tropas do tenente Pires Ferreira, o governo então decide responder essa afronta, né? E foi convocado então o major Febrônio de Brito, isso. Em novembro de 1896, o major Febrônio, ele parte para Canudos com mais ou menos uns 600 homens e 2 canhões Krupp, que era de fabricação alemã. As tropas, elas chegam ali nos arredores de Canudos em janeiro de 1897, ou seja, um ano, praticamente um ano depois, né? Novembro de 1896, no ano seguinte, melhor colocando, janeiro de 1897, isso com muita dificuldade para poder carregar os canhões, que eram muito pesados. Eles também tinham fome, né? Onde eles estavam passando, tinham sede. E aí o Mário Vargas Llosa, ele conta em A Guerra do Fim do Mundo, eu não li o livro, mas eu li um texto, que ele mostra que quando o Antônio Conselheiro soube que as tropas do major Febrônio tinham dificuldades, ele teria dito que até Deus estava defendendo Canudos, porque os inimigos literalmente estavam morrendo antes que chegassem. Bom, então foi na noite do dia 17 de janeiro que os conselheiristas atacaram então essas tropas do Febrônio de Brito e mataram mais de 100 homens e deixaram vários outros feridos. O major ordena a retirada das tropas e foge ainda sob os ataques dos moradores de Canudos. Então vem aí uma terceira expedição, onde o Eduardo Bueno também conta que, com a chegada de mais uma notícia de derrota na capital, a elite local e os políticos também, eles ficaram muito apreensivos
a imprensa já vinha acusando o Antônio Conselheiro de querer reviver a monarquia no Brasil. E Canudos passa a ser visto, então, cada vez mais como uma ameaça para essa república que acabou de ser proclamada. Então, com essa pressão, o coronel Moreira César é convocado para comandar aí essa terceira expedição para Canudos. E foi em fevereiro de 1897 que ele parte com 1.200 homens e 6 canhões Krupp em direção a Canudos. E em meados de março, as tropas do general chegam nas proximidades de Canudos e logo no primeiro ataque, ordenado pelo Moreira César, algumas dezenas de homens foram mortas, enfurecendo o coronel, que ordenou uma investida completa dentro da cidade. Só que ele não sabia que Canudos foi construído como se fossem vários bequinhos que circundavam ali, eles estavam bem próximos, bem coladinhos, literalmente para se proteger no caso de um ataque. Então, no interior de Canudos, então, os moradores se esconderam e emboscaram, opa, a palavra quase que não sai, emboscaram as tropas e mataram mais de 100 homens, incluindo o próprio coronel Moreira César, que ele leva um tiro na barriga. O Antônio Conselheiro e os seus seguidores, eles vinham vencendo consecutivamente as tropas do governo, mas a sorte dele estava lançada porque viria uma outra expedição, que seria a última ou a quase. Bom, segundo o mestre Estrela, não foram 4, e sim 5 incursões, porque com mais uma notícia de derrota das tropas do governo, o pânico toma a capital, no Rio de Janeiro, levando inclusive à morte de 2 editores de jornais, porque houve uma tentativa do governo de impedir a propagação das notícias sobre Canudos. E em maio de 1897, o próprio ministro da Guerra coloca como ponto de honra, ele convoca diversos oficiais do Exército para combater de uma vez Antônio Conselheiro e os seus, aspas, fiéis. O general Arthur Oscar foi o responsável pelo comando dessa operação. E ele convocou 5.000 homens e levou 700 toneladas de munições, vários canhões e um enorme canhão também, chamado de A Matadeira, com cerca de 3 metros de altura, que segundo o mestre Estrela, 20 bois foram necessários para poder puxar essa matadeira. Então, as tropas chegam em junho nas redondezas de Canudos. E durante todo o mês de junho, as tropas do Arthur Oscar, eles tentaram fazer pequenas investidas em Canudos e literalmente levaram uma surra todas as vezes que eles tentavam alguma coisa. Eles perderam praticamente todos os confrontos e deixaram mais de 1.000 soldados mortos. Aí o general Arthur Oscar pede um reforço ao governo, que aí reúne às pressas 3.000 homens, ou seja, seria uma 4ª reforçada ou uma 5ª, né? E aí esses homens chegam em Canudos em agosto de 1897. Conforme eu disse, essa então seria a 5ª última ou a 4ª reforçada. Com os frequentes ataques dos conselheiristas e as derrotas nessas 4 investidas, o Arthur Oscar, ele decidiu então usar esse canhão à matadeira e ele literalmente começou a destruir a cidade de Canudos lentamente, começando pela igreja do local. Ele tinha aí uma vantagem obtida pelos disparos de canhão e depois de um mês de combate, a cidade de Canudos estava praticamente destruída, com milhares de mortos. E foi no dia 22 de setembro de 1897 que o Antônio Conselheiro morreu. Os historiadores não sabem ainda qual foi a causa da morte, mas a maioria dos historiadores acaba defendendo que teria sido por problemas intestinais. Cerca de uns 15 dias depois da morte do conselheiro, os seus fiéis ainda estavam abatidos com a sua morte, sofrendo com os ataques de canhão e das investidas em massa dessas tropas do governo. Conforme eu disse, era um ponto de honra. Isso levou o povo de Canudos a levantar uma bandeira branca para negociar a rendição de 200 pessoas. 2 dias depois dessa rendição, o exército avança e toma de vez a cidade, matou todos os defensores restantes, inclusive mulheres que estavam ali, enfim, toda a população, né? E essa guerra de Canudos tinha acabado, e quase todos os seus 25.000 habitantes foram mortos. O Eduardo Bueno, ele ainda relata que esse foi um dos mais sanguinários e ingloriosos episódios do Brasil, que simbolizou uma luta
entre duas versões de um mesmo Brasil, onde, de um lado, o Brasil da elite se encontrava, e do outro, o Brasil das mazelas, dos desvalidos e desafortunados, a quem a nação jamais se interessou. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena, eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. Fiquem bem e até a próxima.